Bom dia, gente. Paz e bem. Hoje é sábado, 17 de novembro de 2018, nosso quarto encontro já. Quarto encontro de uma longa série, eu espero, de bons encontros, amorosos encontros. Antes de começar, vou fazer dois pedidos, renovar dois pedidos que eu fiz ontem e espero que vocês entendam a necessidade desses pedidos renovados diariamente. Primeiro, quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Como aqueles que já assistiram Paz e Bem sabem, ele é transmitido simultaneamente pelo canal Paz e Bem e pela TV 247. No canal Paz e Bem, ele estreia às 6 horas da manhã, no horário de Brasília. Na TV 247, ele estreia às 7 da manhã, também no horário de Brasília. Então, se você está assistindo ou pelo canal Paz e Bem, ou pela TV 247, não deixa de se inscrever no canal. É importante para que a comunidade vá crescendo. Se você está assistindo pela TV 247 e não está inscrito na TV 247 também, inscreva-se na TV 247, que é o canal irmão, é o irmão mais velho, o irmão generoso do canal Paz e Bem. O segundo pedido é para que, além da inscrição, você dê mais um clique, que é clicar sobre o sininho que fica ao lado da inscrição, para que você receba as notificações todas as vezes em que o programa for começar, tá bom? Esses são os dois pedidos antes de começarmos. Oração. Esse é o tema de hoje. Eu coloquei na descrição do vídeo, vocês vão ver, eu não coloquei oração, coloquei oração porque é tão repugnante a cena desses homens engravatados no Congresso Nacional, de olhos fechados, simulando oração, homens poderosos, em sua maioria ladrões, opressores do povo, todos engravatados, com ar sério, olhos fechados, dentro de um gabinete ou de um salão do Congresso Nacional rezando. É tão repugnante a ideia de a oração ser isto, que a gente começa a descrer de se é possível de fato rezar, se é possível de fato orar, como alguns dizem. A cena do Bolsonaro depois da vitória, com aquele senador Magno Malta, uma das figuras mais repugnantes do fascismo brasileiro, comandando uma oração ali depois da vitória, naquela transmissão pelo Facebook, de fato é algo que causa arrepios, entendeu? Que dá vontade de nunca mais rezar na vida, tamanha repugnância que isto causa. Isto é tema, este jeito de rezar é um tema dos evangelhos. É um tema dos evangelhos. Logo depois do Sermão da Montanha, no capítulo 6, no comecinho do capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, ele primeiro fala sobre a questão da caridade ser feita em segredo, depois ele fala, o segundo tópico é exatamente orar em segredo. E diz assim, nesse discurso, Jesus, então um discurso bem importante, porque em Mateus não há nada mais importante que o Sermão da Montanha, né, do que em especial no Sermão da Montanha, o discurso das chamadas bem-aventuranças, tá? Então, diz assim Jesus, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, e no Congresso Nacional, se fosse no tempo de hoje, Jesus diria, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa, que nada tem a ver com a oração. Tu, porém, esse nada tem a ver com a oração, não é Jesus falando, não, sou eu. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai que está lá no segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará com os frutos da oração, que nada tem a ver com a riqueza resultante do roubo, da impiedade, da exploração do próximo. Então, o tema de hoje é oração. É possível oração nesse contexto? E eu digo, é possível, sim. Vamos conversar sobre isso. Eu trouxe para nos conduzir nessa caminhada alguém sobre quem já falei
outra vez em outro dos nossos encontros, que é o padre holandês Henri Nouwen. Henri Nouwen, está aqui o livrinho dele, exatamente um livro bem curto, sobre, deixa eu ver aqui, isso, sobre oração, tá? Este é o livro, vai estar na descrição do vídeo, além do link para o canal Paz e Bem, para quem estiver assistindo na TV 247, a referência deste livro de Henri Nouwen. Henri Nouwen foi um padre holandês, morreu cedo, não tinha nem 70 anos de idade, 63 anos de idade, na década de 90, se não estou enganado, e nos deixou uma obra, morreu em setembro de 96, e nos deixou uma obra muito relevante de espiritualidade engajada, de uma espiritualidade mística, porque espiritualidade mística quer dizer espiritualidade engajada no segmento dos passos do mestre de Henri Nouwen, Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre mística num dos nossos encontros. Hoje o nosso tema é oração. Então, estou me guiando por esse livrinho de Henri Nouwen. Existem tratados enormes, livros, talvez um dos temas sobre os quais mais se escreve na teologia, tanto na teologia cristã, de uma maneira geral, é sobre oração. Mas achei que esse livrinho aqui pode ser nosso guia para essa nossa jornada curta de toda manhã. São 5 dimensões de oração que Henri Nouwen menciona no seu livro. Oração e silêncio. Então, tudo a ver com essa passagem do Evangelho. Oração e aceitação. Oração e esperança. Oração e compaixão. E, finalmente, oração e revolução. Vamos falar sobre isso. Então, vamos começar pela ideia de oração e silêncio, que é algo que nos reúne aqui toda manhã. O que diz Henri Nouwen. Eu separei alguns parágrafos do livro para a gente meditar juntos. Silêncio. Silêncio numa sociedade de barulhos. Quando não há ninguém com quem conversar, ninguém para ouvir, começa uma discussão interna que parece quase fora do controle. Os vários problemas sem solução exigem atenção. Uma ansiedade se impõe sobre outra. Uma queixa rivaliza com outra. Tudo exige ser ouvido. Isso começa a nos revolver internamente quando se faz o silêncio. Isso nos faz perguntar se a distração que buscamos em muitas coisas fora de nós não é talvez uma tentativa de evitar o confronto com o que está dentro, com aquilo que nos incomoda. Ficar calmo e silencioso está longe de ser como dormir. É um tema que a gente tem tratado aqui, não é? Quando começamos nosso brevíssimo encerramento com um pouquinho de silêncio, não é? De fato, ficar calmo e silencioso está longe de ser como dormir. Isso significa estar inteiramente alerta e seguir com bastante atenção todo o movimento interno. Estamos falando aqui de autodisciplina. O silêncio exige, então, autodisciplina. Sob esse regime suave do silêncio para disposição à oração, o homem volta a ser o senhor da sua própria casa, do seu corpo, não é? Não apenas senhor de seu dia, mas também de sua noite. Não apenas quando está acordado, mas também quando dorme, pois quem tem o dia ganhará também a noite. Essa é uma experiência pessoal muito relevante para mim, até os 40 anos de idade, quando eu me reconverti, quando eu voltei para casa, no reencontro com a minha espiritualidade, eu tinha insônia todo dia, era uma coisa brutal, assim. De lá para cá, nunca mais tive insônia. Ele termina, então, para terminar essa passagem do silêncio. É esse o silêncio da paz e da oração, porque somos reconduzidos ao outro que está nos conduzindo. E encontramos uma pessoa que pode ser ela mesma, juntamente com outras coisas e outras pessoas, nosso condutor. Então, esta pessoa que buscamos oração, essas pessoas, nós reunidos em comunidade, fazemos silêncio para buscar este caminho. Segunda dimensão, oração e aceitação.
Oração e aceitação é um tema muito relevante. Vou ler apenas uma passagem do Evangelho de João, João 28:18. Em verdade, eu te digo, quando era jovem, amarravas teu cinto e ias para onde querias. Quando ficares velho, estenderás as mãos e um outro atará teu cinto e te conduzirá para onde não quiseres. Esta é uma sabedoria dos mais velhos. Quando somos jovens, nós pensamos que nós dominamos, nós temos uma potência brutal e achamos que dominamos tudo, que não precisamos aceitar nada. Nós nos rebelamos, nós nos levantamos contra os ditames da vida, não com uma postura de contestação equilibrada, mas de desequilíbrio. Com o tempo, a gente vai entendendo que tem muita coisa na vida que a gente tem que aceitar e agir a partir dessa aceitação. Um exemplo: não adianta ficar vociferando, ficar xingando contra a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro está eleito, nós não podemos fazer nada contra isso. Não adianta alimentar a falsa esperança, a não aceitação de que até janeiro acontecerá um milagre e ele não tomará posse. Ele vai tomar posse, tem que aceitar. É a partir da aceitação dessa realidade que a gente construirá o nosso caminho. Então, a oração é a partir da aceitação de quem nós somos e dos limites que nos cercam, é que nós podemos começar um caminho sincero e não falso, falacioso de oração. Próxima dimensão, oração e esperança. Então, vou falar da desesperança para falar de esperança. Uma pessoa que não espera nada do futuro não pode rezar. Ela faz suas as palavras de Bertolt Brecht, o maior teatrólogo alemão. Como está, vai ficar. O que queremos nunca virá. A desesperança, então, é o conformismo, é o contrário do lema de Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal dos pobres de São Paulo, cujo lema era exatamente isso: a vida é feita de esperança em esperança, contra a desesperança. Para rezar, para orar, é preciso ter esperança de que algo virá, de que algo acontecerá, de que a realidade não é suficiente para abarcar todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos de irmãs e irmãos. O homem de pouca fé faz uma oração que é cuidadosamente calculada, até mesmo mesquinha, e que é abalada por qualquer risco. É a oração do troca, a oração da troca, a oração do comércio. Eu rezo contanto que receba algo. Isso não quer dizer que a gente não possa pedir. Nós pedimos coisas para nossas mulheres, nossos esposos, nossos namorados, namoradas, nossos filhos. Podemos pedir. Mas fazer da oração uma mercadoria de troca é desesperar, é desesperador, é desesperança. Próxima dimensão, oração e compaixão, que é uma das dimensões fundamentais da compaixão. Na oração, você não só declara que o homem é homem e Deus é Deus, mas também que seu próximo, sua próxima, é seu semelhante, ou seja, uma pessoa a seu lado. Se sua conversão o levou à base de sua natureza humana, você nota que não está sozinho. Ser humano significa ser com o outro. Aqui é uma definição que muito no espírito de Paulo Freire, lembra muito Paulo Freire, e é uma definição fortemente característica dos jesuítas. Os jesuítas, o Papa João Paulo II é um jesuíta, dizem claramente: o máximo de divindade possível é o máximo de humanidade. O ponto máximo da divindade é igualmente o ponto máximo da humanidade. Então, na oração, quando nós nos encontramos com os outros, com o outro sagrado, o outro divino, com o outro ser humano, e nos reconhecemos como ser humano, há uma possibilidade, então, de fazer um caminho de oração. Finalmente, oração e revolução. Diz aqui: no entanto, só há cristãos enquanto você anseia por um novo mundo, que Jesus vai chamar de reino dos céus. Enquanto não para de levantar questões críticas à sua sociedade, enquanto enfatiza a necessidade de conversão, tanto para você mesmo quanto para o mundo.
enquanto não se deixa acomodar numa situação de calma aparente, enquanto permanece insatisfeito com o status quo e não para de dizer que um novo mundo está por vir. Ouça, você só é cristão se acredita que tem um papel a cumprir na realização deste novo reino. Enquanto você viver como um cristão, enquanto você viver como uma pessoa humana, ansiará por uma nova ordem, uma nova estrutura, uma nova vida. Rezar, então, é alimentar este desejo, alimentar esta esperança, confrontar-se com a sua aceitação, insurgir-se no silêncio. Jamais haverá um momento nesta vida em que você possa descansar, certo de que não há nada mais por fazer, exceto insurgir-se, levantar-se. Oração é a gasolina, é a alimentação, é o combustível para este caminho de ser cristão, ser humano e revolucionário, revolucionária. Para encerrar, a testemunha cristã é uma testemunha revolucionária, porque o cristão professa que o Senhor virá novamente e renovará todas as coisas. A vida cristã é revolucionária porque o cristão toma uma distância do mundo e, apesar de todas as contradições, diz sempre que um novo homem e uma nova paz são possíveis e não podem ocorrer sem nós. Precisamos colaborar para esse novo mundo, para essa nova paz. Oração. Oração. É possível oração. Esse nosso encontro cotidiano é um encontro com essa característica orante. Nós estamos aqui, trancados, cada um no seu quarto físico, no seu quarto interior, no quarto do seu corpo, realizando, então, estes 5 movimentos de oração e silêncio, oração e aceitação, oração e esperança, oração e compaixão, oração e revolução. Façamos, então, muito brevemente, um ensaio desses 5 movimentos. Hoje ainda o céu não amanheceu, mas os pássaros já estão se fazendo presente. Vamos nos deixar conduzir nesses 5 passos muito brevemente com esses pássaros que estão cantando aqui. Vão todos, no momento que eu silenciar, vão poder ouvir. Então, fazer esse exercício, como diz ali em Hinoen, silêncio, posição ereta, um silêncio de alerta, de vigília, não um silêncio de sono. Vamos fechar os olhos. Você está ouvindo os pássaros, né? Eu também estou ouvindo. Vamos começar a respirar mais profundamente. Entrarmos nesse espaço, no quarto do nosso silêncio interior. Vamos permitir, então, que esse silêncio, que esta oração nos renove para sermos pessoas de compaixão e de revolução. Oração, gente. Todo dia. Todo dia. Paz e bem.